Bom, boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no Joana d'Arc. O Luiz já me apresentou, então a gente não precisa de novas apresentações. E boa noite a todos que estão me escutando em casa. O tema espinhoso que me deram hoje é para a gente falar da indissolubilidade do casamento. E aí eu fiquei pensando o que a gente vai falar sobre um tema tão difícil, né? Não é um tema tão fácil da gente discorrer, mas eu vou, ao invés de a gente começar a falar de uma coisa que pode ser dissolvida, né? Nós vamos primeiro falar do que é a constituição, não de um casamento, mas de uma família, que eu acho que é a coisa principal que a gente precisa entender. E depois a gente vai chegar lá no tema que realmente é o tema que me deram, tá bom? Então, quando a gente fala de família, a gente precisa dar uma denominação, o que é família, né? E a família é um grupo de espíritos, normalmente, que são necessitados. Tenho essa certeza, ninguém está aqui constituindo uma família ao lado de outro alguém que não esteja necessitado por alguma prova ou por alguma situação de se reacordarem novamente. E está lá falando, normalmente necessitados, desajustados, em compromisso que já não pode ser mais adiável, né, para alguma reparação, graças à contingência reencarnatória. Quando a gente fala em família, antigamente a gente pensava em família homem, mulher, criança, filhos. Só que família é um largo espectro, né, de situações, e nos nossos conceitos atuais, a família inclui homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, né, vovô e vovó que cuidam da criança, titio, titia, um parente longe, ou às vezes a pessoa nem é parente da criança, né, que está constituindo essa família. Ou então essa família nem criança tem, né? É uma família única de uma pessoa só, né? Ou são pessoas que se juntaram, se uniram, mas resolveram por não ter filhos nesta encarnação, né? Então, família é um grupamento, que ele pode ser de que forma for. O importante é que essas pessoas estão juntas por algum motivo. Motivo esse, principalmente, que já é inadiável para algum tipo de reparação que ficou para trás. E aí a gente vai entrar em qual é a função essencial do lar e da família. Para o Emmanuel, em Leis do Amor, quando ele fala de compromisso conjugal, ele diz o seguinte: aí, nesse lar, nessa família, encontramos os estímulos ao trabalho, as alegrias que nos alentam e também as dores que acontecem, que nem sempre são só alegrias, às vezes são mais dores, né, dependendo da situação, mas que nos corrigem. A família é um grande educandário. Estamos falando de escola. A gente não vai, quando é pequenininho, para a escola para poder aprender? Então, na família a gente reencarna, se une todo mundo junto dentro daquela casinha também para aprender. Aprender o quê? A conviver com o outro, a ter que, de repente, abdicar de determinadas situações em prol do outro, né? Nem sempre todo mundo vai concordar com as nossas ideias. Às vezes eu estou num local, numa família, que nem todo mundo concorda com o que eu penso. E isso é normal, né? Dentro de um local, de um educandário, de uma escola, não precisa que todo mundo pense da mesma forma. E a gente precisa, às vezes, né, ou melhor, na maioria das vezes, abdicar de algumas opiniões em prol do que o outro pensa, ou em prol do que é o melhor naquele momento. Quantas vezes todos nós, os que estão assistindo em casa e os que estão assistindo aqui, vamos refletir quantas vezes nós, em família, já não tivemos que parar e dar um passo atrás e voltar
naquilo que a gente estava pensando. Ou ter que, às vezes, para não brigar ou não aumentar o conflito, calar, silenciar, para que a coisa possa continuar harmoniosa. Não é assim? A gente precisa refletir um pouquinho, né? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando do nosso lar, né? Da nossa casa, né? E se a gente for pensar em lar, em família, se a gente for pensar no lar, né, como a nossa terra, quantas coisas a gente não está precisando abdicar de pensamentos que estão ruins, que estão emanando para a nossa atmosfera? É para pensar. E aí, em Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, ela fala que a função do casamento é o seguinte: no princípio da relação afetiva, o amor e a paixão é muito forte, suplantando qualquer outra coisa. Não é verdade? Quando a gente conhece alguém, né, seja lá esse alguém quem for, não é? Primeira coisa vem a paixão. O coração bate forte, o olhinho brilha, fica lá nervoso, não posso ver, a pessoa começa a tremer. Não é assim? A gente passa o dia, principalmente quando é mais jovem, pensando, elaborando 1000 planos. Não é assim que acontece? Pois é, a relação é assim. Aí a gente conhece, às vezes nem conhece tanto, mas já junta os paninhos, ou casa, ou independente, constitui a família, né? Mas com o passar do tempo, aquele amor, aquele furor, aquela paixão, vai começar a sossegar, a serenar, né? E a gente vai entender que o que nos une é o que a gente sente e nutre pelo outro, que é o amor, a afetividade, o companheirismo, a vontade de estar com aquela pessoa ao nosso lado, independente do que está acontecendo. O mundo lá fora está se acabando, mas dentro de casa a gente precisa ter esse companheirismo, porque senão as coisas ficam realmente muito difíceis, né? E a Joana de Ângeles foi muito feliz quando ela falou dessa fase. E aí continua lá. É uma resposta para uma pergunta: por que Deus permite isso, né? Que aconteça essas situações? Então a resposta diz lá: Deus permite que nas famílias aconteçam as encarnações dos espíritos, e muitas vezes a família está sendo constituída não por espíritos simpáticos, por espíritos afins. Às vezes, quem está ali sendo constituído naquela família são espíritos que foram antipáticos em alguma época, foram estranhos em alguma situação, né? Que está vindo agora para a gente se reajustar. A gente tem várias oportunidades durante a nossa encarnação e durante todas as outras encarnações que ou foram para trás ou vierem para frente, para virmos juntos, de alguma forma, para a gente conseguir se atar. Logicamente que nem todo família ou todo casamento é só constituído por isso. Também existem casamentos que são constituídos por pessoas afins. Famílias que são constituídas por pessoas afins, pessoas que são simpáticas umas às outras e que vieram para continuar outro tipo de jornada, outro tipo de situação que talvez não tenham completado na passada, ou talvez não tenham completado totalmente os planos que tinham, né? Mas na maioria das vezes é formado por pessoas, por espíritos que precisam se reajustar de alguma forma. E aí fala lá: os bons têm campo de trabalho. Nossa, como tem trabalho, não é verdade? Quem aqui pertence a alguma família sabe que como tem trabalho é o dia inteiro, né? É a vida inteira da gente. Principalmente famílias que têm filhos ou que têm pessoas com quem a gente precisa zelar. A gente vai ter trabalho a vida inteira, porque a gente fica preocupado. Faz parte da nossa existência. Se preocupar com alguém, né? Querer o melhor para aquela pessoa. Só que às vezes a gente esquece de perguntar se aquilo que eu estou querendo de bem ou de bom para aquela pessoa é o que ela quer. E aí começam os conflitos, né?
A gente sonha, imagina, quer, força, faz, acontece, mas a gente às vezes não para perguntar se é aquilo que o outro também quer. Por isso que a gente fala que é um grande educandário, né? E é assim, uma coisa importante, principalmente para que a gente possa se ajustar, entender o que o outro pensa, entender o que está acontecendo, entender se às vezes sou eu que estou errado naquilo tudo, é sentar e conversar, ter uma boa conversa. Mas não é a conversa para brigar, ou conversa para tentar impor, botar o dedinho lá na ferida do outro. É conversar e, abrir o ouvidinho. Gente, quando a gente abre o ouvido e o nosso coração para escutar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando e passando, as coisas facilitam muito. E, principalmente, para nós espíritas, e quem não é espírita, assim, eu sempre aconselho, né, que dentro da sua religião, faça uma prece, faça uma leitura de uma página, né, seja da Bíblia, seja lá o Evangelho, seja qualquer livro das obras, né, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, tire um dia, pelo menos, que faça o culto no lar. Né? Para quem não sabe, o culto no lar é um momento que a gente tira em família, mesmo que seja a família constituída por uma pessoa, e tem muitas que são assim, que a gente tire alguns minutinhos, abra uma página, faça a leitura, faça uma prece, uma reflexão, e aí a gente faz de novo a prece, toma um copinho com água que a gente deixou lá para fluidificar, e isso acende uma luz, uma nova energia dentro do nosso lar. E, às vezes, é esse o momento que a gente vai poder sentar e conversar sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que está pairando pelo aquele ambiente, e, muitas das vezes, é a única forma da gente conseguir ter uma conversa legal, né? Lá em casa, né? A nossa família é constituída por 3 pessoas, eu, o Luiz e o Rodrigo, mas quem entra na nossa casa e é o dia do nosso culto do Evangelho, participa também, é convidado. Porque a gente entende, né, que é um momento que a pessoa vai poder partilhar do nosso estudo, do nosso amor, da nossa condição. Então, que possamos fazer isso mais vezes, também na casa de vocês, né? E aí fala lá, né, na continuidade da resposta, que os maus se melhoram pouco a pouco nesse educandário com os cuidados que eles recebem. Seu caráter pode modificar, os hábitos podem melhorar, as antipatias também podem desaparecer. Quantas vezes a gente olha para a cara daquela pessoa, às vezes nem pode ser da nossa família, mas às vezes é da nossa família, e a gente fala assim, cara, o santo não bate. Não é assim? Muitas vezes comigo também já aconteceu. Mas ao momento que a gente passa a conhecer aquela pessoa, ou a olhar para ela de outra forma, a ouvi-la de outra forma, a gente passa a ver que às vezes ela não é tão antipática assim, né? E que ela tem coisas boas para contribuir para a gente. Não é verdade? Todos nós temos sempre algo para contribuir. Dentro da família, principalmente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, a pergunta B fala o seguinte: há 2 espécies de família. As famílias que são feitas pelos laços espirituais e as famílias que são feitas somente pelos laços corporais. E aí ele explica que essas famílias, somente pelos laços corporais, né, que não teve nenhum outro compromisso, pelo menos não que a gente saiba, né, pelo menos de coisa, porque eu não sei se todo mundo aqui é espírita, mas para nós que somos espíritas, a gente sabe que para a gente estar aqui e reencarnar nessa Terra, nesse planeta, a gente dá um trabalho danado para a espiritualidade. Porque a gente faz o nosso compromisso lá em cima, no plano espiritual.
A gente se reúne, é conversado, que a gente vai vir juntos, em algum período a gente vai se conhecer, em algum período a gente vai ter o Rodrigo, né, como teve. E, para isso, tem que ter muita conversa. O planejamento é gigantesco, a gente já falou em outras palestras aqui, né? Não só o planejamento do enlace da turma, né, para poder vir juntos, mas o planejamento de como que aquela pessoa vai vir. Se ela vai vir de cabelo claro, se ela vem de cabelo escuro, se ela vem com algum problema de saúde, se ela vai vir de assado, se ela vai vir de outro jeito, como que vai ser, teoricamente, a trajetória dela. E quando eu falo teoricamente, porque a gente vem com um plano traçado, mas o livre-arbítrio é de cada um ao longo do tempo, né? E, às vezes, nem sempre aquilo que a gente acordou, né, é realmente aquele plano que a gente vai seguir. Às vezes, a gente tem plano para seguir para o lado A, mas a gente segue para o lado B. Não é verdade? Então, fala lá, que essas segundas... a segunda opção, né, dos laços corporais, são frágeis, como a matéria, que vão se extinguir com o tempo e, muitas vezes, se dissolvem moralmente, já na existência atual. Por que a gente fala moralmente? Não é só se dissolve porque o amor acaba? Não. Porque a moral é importante na história inteira, né? A gente precisa, não só o amor junto às pessoas, mas precisa ter algum tipo de moral, né? As pessoas precisam ser bem enquanto pessoas, estarem fazendo coisas boas, né? E, às vezes, dentro de um enlace desses, alguma coisa, às vezes, sai errado, né? Então, não foi só o amor que acabou. Às vezes, acabou porque não tinha mais nada que acrescentar ali de situação, ou o outro, ou os dois, estavam fazendo coisas que não eram condizentes com aquilo que foi acordado, talvez, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 697, Kardec vai perguntar sobre a indissolubilidade do casamento. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do tema, porque ele pergunta, né, para os espíritos se isso pertence a uma lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. E os espíritos respondem: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. E aí a gente vai abrir um parênteses muito grande, tá? Porque, assim, tem pessoas que ainda levam ao pé da letra essa condição, né? Por ser uma lei humana, isso é contra o que está escrito nos textos antigos. Então, eu casei, eu jurei, vou ficar junto. E aí, assim, está uma confusão danada. O casal, na sua ampla, né, condição de se homem com homem, mulher com mulher, né, homem com mulher, mulher com homem, independente do que for, né? Se a coisa já está em conflito, está tendo muita situação, e às vezes, assim, é conflito o dia inteiro, gente. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? Tudo é motivo para ter um conflito. Tudo é motivo para ter uma briga, né? E aí, às vezes, a condição está já ruim, você vê, assim, às vezes, pessoas até mais antigas, né, com mais idade, talvez, contando que, né, o que aturaram de situações e que estão aturando ainda porque com medo de separar, porque ainda tem o problema da sociedade de dizer que se separaram, ainda tem o medo de ficar sozinho, ainda tem o medo porque eu tenho a dependência física do outro, e aí se eu estiver com a pessoa, será que eu vou arrumar outro? Quem vai me sustentar? Quem vai sustentar a casa e os filhos? Então, isso paira na cabeça de muita gente. E por ter alguns textos que dizem, né, casados até que a morte os separe, né?
Tem pessoas que ficam ali, forçando a barra. Ninguém se atura, já dorme em quartos separados, nem cumprimentam, um entra, outro sai, né? Porque isso acontece, e acontece muito, né? Nem se falam, né? Às vezes só estão juntos por uma contingência, porque ninguém quer abandonar a casa, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que é assim, né? Ela não quer abandonar a casa para não ficar sem a casa. Ele também não quer mais ficar com ela, mas não quer sair da casa porque também não quer perder a casa. E eles só estão juntos por conta de um bem material, né? E porque está lá na escritura que assinaram, vamos ficar juntos até a morte os separe. Aí fica um de um lado e outro do outro, um desejoso que o outro, né, parta dessa para melhor, né? Para ficar livre. É um peso, saiu, né? E ficam agarrados a essa situação. Está lá, os Espíritos disseram. Isso foi uma lei criada por nós. Não tem nada a ver com Deus. Deus é amor. Deus só quer que a gente ame um ao outro. Se, na verdade, ali naquele momento não existe mais isso, não existe mais respeito, não existe mais a caridade para com o outro, e o amor, qual é a confusão de ter que ficar junto e obrigado a ficar junto? A doutrina espírita não bota o dedo na ferida de ninguém e obriga que fique junto porque tem que ficar. A gente fala que o amor é importante, que as coisas precisam se ajustar. Ninguém vai dizer para o outro, olha, fulano, se separa, hein? Vai viver tua vida e deixa fulano para o outro lado. Ninguém vai dar palpite em nada, porque ninguém tem nada com a vida de quem está dentro da casa. A minha avó dizia que quando fecha a casa, só quem vive dentro sabe o que acontece. E isso é uma verdade, né? Se a coisa já não está funcionando bem, vai continuar junto para quê? Para um viver de cara amarrada com o outro? É isso? Então, quando a gente fala de indissolubilidade, ninguém está incentivando a indissolubilidade, ninguém está incentivando que tem que ficar junto e aturar determinadas situações que me aviltam, né, a condição, mas simplesmente dizendo que, assim, normal, as coisas acontecem. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 940, diz o seguinte: examina as uniões infelizes, os benfeitores voltam a insistir e dizem. Né? Então, assim, tá, a união é infeliz, como a gente está comentando aqui. E os benfeitores vão continuar insistindo. As vossas leis, nesse particular, é que estão erradas. Pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aquele que vos desagrada. Tudo que a gente vê, né, e principalmente de algumas escrituras antigas, foram criadas pelo homem. Ninguém nunca ouviu Jesus dizer que você era obrigado a ficar com alguém, que você é obrigado a suportar determinadas situações. Vai ter alguém que vai dizer assim, tem uma passagem que ele fala para uma das... Eu não me lembro o nome da mulher, que ela diz que quer largar o marido e seguir ele. E ele fala para ela, não. Oi? Joana de Cusa, né? Isso. E ele fala, não, volta lá, né? Tenha paciência, né? Pensa melhor, você já me segue. Vai chegar a vez de você me seguir. E aconteceu. Então, quando a gente fala isso, né? Volto a repetir, ninguém está incitando ninguém que está ouvindo, que está nesse momento em desagrado com alguma situação, a se separar. Vai sair daqui dizendo, da palestra que está aqui, ela me incentivou e eu vou, né? Tomei uma atitude. Não é isso, né? Simplesmente a gente está falando que a gente precisa parar e pensar. Qual é a formação da minha família neste momento? É uma família que está bem? É uma família que está bem resolvida, que está todo mundo tranquilo?
É uma família que está meio capenga, mas a gente tem condições de ir levando. Talvez a gente precise só, como eu falei, sentar e conversar, né? Aprender melhor a conhecer o outro. Porque às vezes passam anos juntos, anos casados, às vezes 60 anos de casamento e não conhece o outro ainda. Né? Então a gente precisa aprender a conhecer o outro. E com isso, né, tentar ajustar. E às vezes, gente, o ajuste é só aprender a ceder. Né? Às vezes um cede de cá, o outro cede um pouquinho de lá, e aí as coisas vão se ajustando. E se realmente a coisa fica numa condição ruim, né? Quando a gente fala ruim, de não ter mais respeito pelo outro, de ser alguma coisa que assim ofenda, né? A pessoa vive em briga, um ofendendo o outro, chegando às vezes às raias de violência, né? Não violência só física, violência verbal, porque eu acho que ainda são duas situações muito ruins, né? A física nem se fala, mas a verbal principalmente. Você ter que ouvir determinadas coisas do outro, e às vezes são coisas que são ofensivas a você, é muito ruim. E para aquele que está sofrendo, né, naquele momento, né, é muito pior. E às vezes faz com que a pessoa tome medidas, né, complicadas. Nós estamos no mês de setembro, né, que a gente comemora no sentido não de comemorar o suicídio, mas comemorar uma data para falar de suicídio. E muitas vezes já atendi pacientes que falam para mim, não tem outra saída. Essa semana atendi uma. Ela está infeliz com a vida dela, ela está infeliz com o casamento dela, ela não tem coragem de tomar uma atitude, né? E simplesmente ela resolveu cortar os pulsos. Viu que não ia ser a hora que a pessoa ia chegar em casa, que ia dar tempo. Ela, transtornada, resolveu entrar na cozinha e pegar uma faca. Mas, por sorte, alguém chegou e impediu que ela cometesse essa situação. Então, o importante é que a gente entenda que a gente não precisa ser obrigado a fazer coisas que a gente não quer, estar junto com o que a gente não quer, aturar determinadas situações, que quando aquilo já não tem mais condições de ser, né? E aí sim, a indissolubilidade daquela união é real. Já não existe mais. Quando os espíritos falam isso, é porque não existe mais nada dentro daquela união. Então, o melhor é estar separados mesmo, né? Para que não aconteça um mal pior, né? Lembrando que as uniões são para que a gente possa se ajustar. Lembrando que a união precisa, sim, não só ter o amor, né? Mas ter o companheirismo ao lado. E isso, gente, faz toda a diferença. Toda a diferença dentro de uma união que é estável, que é tranquila, né? Ah, mas aí eu separei, né? Aconteceu, não deu certo. Será que eu vou ficar assim, se eu vou arrumar outra pessoa, vai ser do mesmo jeito? Pode ser que não, pode ser que sim, não sei, né? O que reserva aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas, são outras coisas. Mas o importante é que quando haja a separação, né, é tão legal quando haja separação e que as pessoas continuam se dando, né, bem, né? Porque na maioria das vezes o pessoal separa, briga, corta tudo, corta a relação, vai um para um lado e vai para o outro, continuam brigando, né? Então, assim, não deu certo mais, então, tudo bem, foi essa a decisão em comum, normal, cada um vai para o seu lado, mas não precisa brigar, gente, né? A gente precisa agora, nesse momento, no nosso educandário, agora não como família, mas como uma família mais alargada, como planeta, se ajustar, se preparar
para que a gente possa aprender a conviver, não só em família, na casa, mas em família entre nós. Estamos num período de transição onde as coisas estão muito turbulentas. Mas a gente precisa parar e pensar o que eu estou fazendo para contribuir para que não só a minha vida em família, mas a minha vida em família de uma forma geral, né, na nosso planetinha, tão pequenininho como foi falado na outra palestra, né, trocinho, pequenininho, né, que todo mundo acha que o nosso planeta é o superior a tudo, e ele, nesse mundão desse universo, ele é praticamente nada, uma cabecinha de alfinete, né? Em que eu contribuo para que as nossas relações, não só em família, mas em família geral, possam continuar a ter respeito e amor pelo próximo. E esse era o último slide, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que é um tema realmente bastante complicado, mas convido a todos vocês a procurarem ler sobre essa página, né? Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 5 fala das leis das aflições, e lá no meio vai estar, se eu não me engano, do item 14 ao 17, sobre essa situação que a gente conversou aqui. Convido a quem tem o Evangelho, que já leu, releia de novo. Quem não tenha, vá procurar outras obras, outras situações. Eu procurei pescar um pouquinho de cada lugar, né, que falam sobre isso, né, para que a gente, às vezes, não se sinta um peixinho fora d'água ou uma condição, né, aflitiva. E, na verdade, Jesus, né, não separou nada que já não esteja separado. Né? Se a gente for pensar bem, em todas as situações que aconteceram de ter alguma indissolubilidade ou separação, melhor dizendo, dissolubilidade é um termo grande para caramba, para só falar que se separaram, Jesus não separa ninguém de ninguém, pelo contrário. E, principalmente, ele não vai separar nada do que já não esteja separado. Então, que a gente possa refletir sobre a nossa condição, né? Sobre as nossas condições, principalmente em família, né? Que tudo pode ser consertado, desde que a gente tenha tolerância e saiba ceder para com o outro. E que quando isso não tiver mais, nem o respeito mais restar, nem o companheirismo, que as coisas possam seguir o seu caminho em paz, sem brigas e sem nada, tá? Fiquem todos com Deus e uma boa noite.